Por que a arte da palavra? Palavra é a matéria-prima da literatura, não existe literatura sem palavra, ok? E por que um trabalho de linguagem, não só uma arte com a linguagem? Porque, como eu disse para vocês, a literatura ela não acontece por meio de uma psicografia, né? Não baixa um santo em alguém, de repente a pessoa começa a escrever e, nossa, saiu um poema, né? A gente trabalha em cima daquilo que a gente quer expressar, né? Os grandes poetas, né? Músicos, compositores, eles não escreviam a letra em 10 minutos e saiu uma letra maravilhosa que ganhou prêmios e coisa assim, não. A pessoa tem que pensar assim, bom, o que eu quero dizer? Eu quero dizer isso. Como que eu vou dizer? Aí a pessoa começa a trabalhar, selecionando as palavras que ela quer usar, definindo a ordem, né, que ela vai usar para dispor as palavras no texto. Então, assim, a literatura ela é uma arte, ok? É um tipo de arte. A matéria-prima desse tipo de arte é a palavra e é um trabalho porque a pessoa tem que usar a criatividade, tem que botar o cérebro para funcionar. Eu costumo sempre dizer que literatura é 30% inspiração e 70% transpiração, porque você vai precisar trabalhar em cima daquilo que te motivou a escrever para que você no final consiga obter êxito naquilo que você quer passar, da maneira como você quer passar, ok? Pulando lá para o capítulo 2, a gente começa a falar a respeito de linguagem denotativa, conotativa e figuras de linguagem. A gente já aprendeu que um signo linguístico é uma entidade formada por dois componentes que são significante e significado. O significante, ele é aquilo que possui significado, certo? Por exemplo, a gente usou o exemplo da palavra cobra. Cobra é um significante, porque cobra tem significado. Então, o código em si, ali, as letras dispostas, né, a palavra em si, cobra, é o significante. E ela pode ter mais de um significado, certo? E esses significados eles se dividem em dois, porque pode ser um significado literal ou figurado, de onde vem então a expressão figura de linguagem. Quando a gente fala de sentido literal, a gente está falando de sentido denotativo, ou seja, começa com D de dicionário, que é o sentido literal, o sentido previsível, que já se espera, ok? E o sentido conotativo é o sentido figurado, tá? Lembra que denotativo começa com D de dicionário e conotativo começa com de contexto, que tem a ver daí com o contexto em si, você não consegue tirar o significado do nada, ok? Então, por exemplo, a palavra cobra, literalmente ou denotativamente, significa um réptil, né? Um animal. E quando a gente fala de cobra, por exemplo, no sentido conotativo, a gente pode estar se referindo a uma pessoa que é falsa, certo? Aí a gente viu que no sentido conotativo, que é o sentido figurado, daí vem as figuras de linguagem, elas se dividem em 4 grandes grupos, que são figuras de linguagem de palavra, em que eu seleciono as palavras, né, que eu quero usar para expressar o que eu quero dizer. As figuras de construção ou de sintaxe, que tem a ver aí com a ordem das palavras, com a construção da frase. Tem as figuras de linguagem de pensamento, né, que são aquelas em que eu digo sem dizer, entendeu? Que eu uso mais a imaginação, é mais aquela da pessoa que é mais capciosa, assim, né? Pessoa que é mais sagaz na maneira de falar. E as de som, né? Que são só aquelas duas que a gente tá vendo, inclusive, agora em fonética e em gramática, né? Que são. Meu Deus, tô com a figura de linguagem na cabeça. Assíndeto e anacoluto, mas não é nada a ver. A gente viu que é assonância e aliteração. Isso. Ainda bem que eu lembrei a tempo, né? Porque eu não sei fazer corte e edição de vídeo. Então é daqui até o final. Mas bom, a gente começou falando aqui, na apostila não tem divididas essas 4 categorias, ele só traz as figuras de linguagem para vocês. Lá no terceirão é que vocês vão ver essas categorias divididas para aprender uma por uma, né? Então, as figuras de linguagem que a gente começou a ver são as de comparação e metáfora, a 2.1 e 2.2, nas páginas 518 e 519. Lembra que comparação e metáfora são dois tipos diferentes de comparação. Na comparação, você usa um termo comparativo. Então, por exemplo, ela é como uma flor. Você está usando a palavra como, que é um termo comparativo, para falar de características entre ela e a flor. Você está usando dois objetos, né, duas entidades, e estabelecendo uma comparação com o termo comparativo.
ela é como uma flor, ou ela é que nem uma flor. Quando você fala de metáfora, você está estabelecendo uma comparação, porém ela é sem o termo comparativo. Então a pessoa ela é aquilo que ela se parece, aquilo com o qual ela se parece, ou ela é aquilo cujas características ela tem. Então, por exemplo, quando você fala que ela é como uma flor, você deixa muito claro que ela não é a própria flor. Mas quando você fala que ela é uma flor, você está usando o sentido conotativo, até porque ela não é literalmente uma planta, mas você está usando isso de forma poética para dizer talvez que ela tenha a delicadeza de uma flor, ou o perfume de uma flor, enfim, ok? A metonímia lembra que é uma substituição de uma palavra por outra. Então, na metonímia, por exemplo, você fala seus olhos choravam. Quem chorava é a pessoa, mas você usa os olhos, que é uma parte pelo todo, para representar a pessoa. Esse é um tipo de metonímia. Lembra do eu vou tomar o Nescau, produto pela marca. Ou aquela sala é muito legal de dar aula. Na verdade, não é a sala em si, e sim são os alunos que fazem parte da sala. Então, eu estou usando o continente para falar do conteúdo, que são os alunos, ok? Paradoxo lembra do queijo suíço. Quanto mais queijo, mais furinhos. Mas quanto mais furinhos, menos queijo, porque o furinho é a ausência do queijo. Parece que é contraditório. Esse é o paradoxo, ok? Personificação ou prosopopeia, como o próprio nome já diz, personificação, persona, né? Quando você dá características de uma pessoa, de um ser humano, aquilo que não é humano, ok? Incluindo animais, tá? Não é só você dar características de humano para seres inanimados. Animais são seres animados, mas que não são humanos. Onde é que a gente vê muito isso? Em fábulas, né? Nas fábulas os animais falam pra caramba e trazem uma lição de moral, ok? Eufemismo e hipérbole. Lembra que o eufemismo lembra de feminino, femismo é a figura de linguagem da suavização, enquanto que a hipérbole lembra de hiper, que é aquilo que é grande, é a figura de linguagem do exagero. Então, você fala que a pessoa faleceu, ou que ela foi dessa para uma melhor, ou que ela descansou, em vez de dizer que ela morreu. Isso é um eufemismo, você está suavizando o que você quer dizer. E na hipérbole você exagera. Nossa, eu tô morrendo de fome. Ou eu tenho 1 milhão de coisas para fazer, ok? Ironia é você dizer o contrário daquilo que você quer dizer. Né? Você chega em casa com um 3 e sua mãe fala, nossa, que lindo, hein? O que acontece aqui? A sua mãe não achou lindo, né? Mas ela tá dizendo que é lindo porque ela quer causar um impacto diferente em você, né? Ok? 2.10, página 521. Pleonasmo. Pleonasmo é a figura de linguagem da redundância, ok? Mas não é, por exemplo, subir para cima, entrar para dentro e coisa do tipo. Isso aí é a redundância que não é poética, tá? É redundância desnecessária. A redundância poética é quando você fala assim, ele morreu uma morte muito dolorida. Se ele morreu, foi uma morte, né? Da mesma forma quando a gente fala assim, nossa, mas ele viveu uma vida tão feliz. Se ele viveu, foi uma vida, obviamente. Ou, esse fogo dentro de mim é um fogo que arde e queima de paixão. Se é um fogo, ele arde, se é um fogo, ele queima, ok? Mas é poético, ok? Diferente de quando a gente fala que ele subiu pra cima, né? Se subiu, é óbvio que foi pra cima. Mas sem preconceitos linguísticos, vamos seguir para o 2.11, na 521. Elipse. Lembra de eclipse? Quando um astro cobre o outro? Então, na elipse você esconde um termo porque ele é óbvio, né? Por exemplo, não matarás. Esse não matarás, quem não matarás? Eu não matarás? Nós não matarás? Não. Tu não matarás. Então, quando você lê não matarás, você está lendo implicitamente o tu ali na frente. Mas não apareceu porque é óbvio. Ou quando a gente fala assim, ó, eu gosto muito de chocolate. Ela de, sei lá, de bala, ok? Eu gosto muito de chocolate, ela de bala. Esse ela, vírgula, de bala, o que está acontecendo aqui? Você está omitindo os termos gosta muito. Mas fica óbvio que é gosta muito, por quê? Porque você acabou de falar, eu gosto muito de chocolate. Ela, ninguém vai imaginar que seja odeia bala, ok? Então, quando você omite, porque é óbvio, elipse. Lembra de eclipse. E gradação, como o próprio nome já diz, gradativo, aquilo que tem um processo, né? Por exemplo, o trigo nasceu, cresceu, espigou, amadureceu, colheu-se. Você está falando do processo todo, né? Do processo gradativo, gradual, desde que ele nasceu até que ele foi colhido. Tá bom, gente?
seguindo lá na página 525, chegamos às funções da linguagem. Eu passei para vocês os 6 elementos da comunicação. Os 6 elementos da comunicação são o emissor, que é a pessoa que emite, que manda. Manda o quê? Manda uma mensagem. Manda essa mensagem para quem? Para o receptor, que é a pessoa que vai ouvir, vai ler, vai ver a mensagem enviada pelo emissor. Ok, se eu tenho uma pessoa que manda alguma coisa, que é essa mensagem, um receptor, eu tenho tudo? Não. Lembra que isso tudo está dentro de um contexto, ok? Que a gente chama de referente. Tá, e se eu tenho um contexto, uma pessoa, uma mensagem enviada para um receptor é tudo? Não, porque falta um canal. Eu vou falar pelo quê? Por que você acha que o nome disso aqui é canal do YouTube? Porque esse é o canal, o YouTube é o canal que eu estou usando para mandar uma mensagem para vocês. Então, qual que é o nosso referente? Qual que é o nosso contexto? A sala de aula, o nosso conteúdo, a nossa matéria, certo? Quem é o emissor? Sou eu. Quem é o receptor? Vocês, meus alunos. Qual é a mensagem? Tudo isso que eu estou falando aqui no vídeo. E qual é o canal? O YouTube, a internet, certo? E o último elemento, que a gente fica lá embaixo no nosso desenho, né? Tá lá no Clipe Escola para vocês, tá todos os nossos mapinhas conceituais para vocês acessarem, para poderem estudar. Eu sempre posto lá, né, as fotinhos dos nossos quadros. É o código. Qual que é o código que eu estou usando? O português, a língua portuguesa, o nosso idioma. Eu poderia usar um gesto, um som, uma imagem, mas eu estou usando o nosso idioma, estou falando o nosso idioma, ok? Então, esses são os elementos da comunicação. E para cada elemento, a gente vai ver uma função da linguagem. Então, a função do emissor é a função emotiva. Emissor emotiva, ok? Quando você foca no eu, a sua mensagem está centrada no seu eu interior, é seu pensamento, sua opinião, seus sentimentos, suas emoções, é a função emotiva, ok? Quando está focando no outro, é a função apelativa. Por quê? Porque você está fazendo um apelo, né? Não faz isso, olha para mim. Isso é o quê? Função apelativa, que também é chamada de conativa. Quando a função da linguagem, quando a linguagem, a minha mensagem, ela foca na minha mensagem, não é nem em mim, nem em você, mas é naquilo que eu estou falando, aí a gente vai dizer que é a função poética, porque eu estou preocupado com a poesia da minha mensagem, né? A gente vai ver isso muito nos poemas, obviamente, porque tem uma preocupação com a construção daquilo que eu quero falar. Quando a gente fala de contexto, de referente, é quando a gente vai direto ao ponto, a linguagem denotativa, é algo bem objetivo, preciso, essa é a função referencial. Quando a gente fala de função da linguagem relacionada ao canal, ao meio que eu estou usando para minha mensagem chegar até você, a gente chama isso de função fática. Oi, tá aí? Tá me ouvindo? Né? Alô? Oi, você tá aí? Isso é o quê? Tô tentando manter a conversa, tô tentando fazer uma manutenção da comunicação para saber se você tá me ouvindo, né? Esse né, inclusive que eu acabei de falar, quando a gente fala assim, entendeu? Isso tudo é o quê? É para fazer a manutenção da conversa. Tô tentando manter o canal aqui para ver se está funcionando, né? E por último, a função da linguagem que é relacionada ao código é a função da metalinguística. Lembra que meta significa reflexão, linguística tem a ver com a língua, então reflexão da língua sobre a língua, né? Lembra do dicionário? Palavras explicando o significado de palavras, a língua refletindo sobre a própria língua, ok? Tudo certo? E aí, chegando no capítulo 4, a gente fala do que é a literatura. Nós vimos que a literatura, ela é a arte da linguagem, da palavra, né? Trabalho de linguagem e tal. Nós trabalhamos a questão de que ela usa muito a linguagem conotativa, porque ela usa figuras de linguagem, ela é bem artística, ela tem a ver com o sentido, né? E aí nós vimos as funções dela. A gente viu que ela tem a função de trazer conhecimento, porque quando você lê, por exemplo, uma literatura... Deixa eu pensar. Quando você lê Grande Sertão Veredas, né, por exemplo, que é um clássico da literatura, você vê, por exemplo, aspectos geográficos, né, do sertão. Você vê questões históricas por causa do contexto em que ele foi escrito. Você vê, por exemplo, a questão cultural. Então, assim, a literatura ela traz muito conhecimento, né? Ao mesmo tempo que ela traz também entretenimento, né? Como ela é arte, a gente sabe que uma das funções da arte é entreter a pessoa que tem contato com ela, certo? E também, por último, a questão deixa eu achar aqui, a função reflexiva, que a gente também chama de função psicológica,
certo?